exemplo de delegação de responsabilidade, né? Exatamente. Delegação. Gente, eu vou morrer falando sobre isso. Não deleguem tarefas. Deleguem responsabilidades. Quando você delega a responsabilidade, você ancora na cabeça do teu colaborador o tamanho do desafio que ele tem pela frente e a recompensa que ele vai ter se ele fizer aquilo e também o desastre que vai ser se ele não fizer. Então, Exatamente. você ancora de fato, você dá uma espécie de clareada na mente dele, você consegue colocar visualmente, né, no imaginário dele, o tamanho da necessidade que ele tem, da responsabilidade que ele tem de fato em desenvolver aquela atividade, e se ele não desenvolver, cara, vai ser ruim pra mim, vai ser ruim pra tu, vai ser ruim pra todo mundo. Perfeito. Estamos no mesmo time, e se você não for bem, nenhum de nós vai bem aqui. Justamente a história da venda agora. É uma responsabilidade minha, né? Mas é exatamente isso, cara. É a minha responsabilidade como dono da empresa de me importar com os resultados que vocês produzem e tentar fornecer o melhor ferramental, o melhor conhecimento possível para que vocês possam fazer o que vocês precisam fazer, para que todos nós possamos chegar onde a gente tem que chegar. Beleza. Acontece muito de os próprios líderes, né? Acabar de colocar justificativa do porquê ele não consegue organizar a empresa dele. Por exemplo. É muito difícil. Mas eu não tenho tempo para organizar a minha equipe. É um dos maiores, vamos dizer assim. Será que essa pessoa ela não tem tempo ou não é uma prioridade para ela? É isso. Quando ele não vê como uma prioridade, acaba sendo, não tenho tempo. Mas enquanto ele botar isso como prioridade ali na empresa dele, ele vai encaixar, ele vai ver que aquilo é o processo que é necessário para o crescimento da equipe, para o crescimento da empresa. Isso é um problema muito grande. Isso acontece bastante. É exatamente isso. Então, assim, veja bem, quando você tem uma objeção como essa, né? Não tenho tempo para organizar minha equipe. Cara, se tu não tem tempo para organizar a tua equipe, quem é que vai ter? Ninguém. Fica a pergunta, quem? Enfim, pensa, só pensa. Se eu não tenho tempo de acompanhar minha equipe, de melhorar minha equipe, de organizar minha equipe, quem é que vai fazer isso por mim? Porque na maioria dos casos, o empresário, ele espera que o dono lá da empresa, da noite pro dia, entenda, resolva que ele é o responsável por aquilo. Entendeu? Então, assim, eu acho extremamente complicado isso, porque você delargar isso, essa responsabilidade de desenvolver a tua equipe para gerar resultados na mão de terceiros é extremamente perigoso. Sim. Muito perigoso. Então, quando você fala assim, eu não tenho tempo, ou eu não tenho recursos, cara, nada disso é uma prioridade para você. Nada, absolutamente nada é uma prioridade para você. E é por isso que você não consegue. Acaba sendo. Não está incomodando o suficiente, né, para virar uma prioridade ainda. Exatamente. Agora, deixa eu te perguntar. Digamos que eu sou empresário e essa equipe desorganizada chegou a um ponto de estar me incomodando. Eu resolvo contratar você, né, o Marcos Leal, e você me diz exatamente o que fazer. Certo. Eu vou lá e implemento. Beleza, agora eu vou mudar o jogo, vou mudar a minha equipe, vou deixar organizada. Aí eu te faço a pergunta. Marcos, fui lá, organizei tudo, mas é o seguinte, a minha equipe não se adaptou com as implementações que eu propus, que eu fiz. O que acontece? Tipo assim, eu fiz mudanças drásticas demais, grande demais. O que acontece se a equipe não se adaptar? Como resolver isso? Bom, como é que você resolve uma não adaptação de uma equipe dentro de uma empresa? Bom, esse processo de adaptação ele é gradual, né? Só que também é o seguinte,
Ele é gradual, Uhum. só que ele precisa ser visto de um ponto de vista de negócio. Tá? Por quê? Quando eu não trago a minha equipe, eu não consigo adaptar essa equipe, muito provavelmente é porque todo o processo de organização e de mudança dessa equipe, ela foi impactada diretamente pela cultura da empresa. Uhum. E aí, meu amigo, eu vou te dizer, se essa pessoa ela não se adaptou à parte cultural da empresa, veja lá a própria empresa. Entendeu? Então, imagina, por exemplo, tem pessoas que vão lá e tem, não sei, basicamente a minha idade, né? 35 anos e tal. Aí viaja, sou solteiros, aí viaja e tal. E aí volta com a cabeça totalmente transformada e fala, vou transformar minha empresa, vou transformar meu negócio. E ele começa a mexer daqui, ele começa a mexer dali. Notoriamente, pessoas que estavam adaptadas, ou seja, na sua zona de conforto naquela empresa, elas vão começar a ser afetadas, Sim. elas vão começar a ser impactadas por uma cultura que é diferente da delas, né? E aí, dentro desse processo, você vai começar a entender que aquelas pessoas não pertencem àquele lugar. Então, muito facilmente, você vai ver pessoas pedindo demissão para sair dali. Mas não é porque ali é ruim, é porque ela não é organizada, é porque a organização não faz parte do cerne dela, a organização não faz parte da vida dela. E aí, quando isso não acontece, isso vira um conflito. E aí, quando isso vira um conflito, lá dentro a tendência é que as pessoas saiam, né? E aí a gente começa a ter esse tipo de problema, a gente começa a ter essas dificuldades, as pessoas começam a não se adaptar. Só que, em contrapartida, também tem outra parada, que é o seguinte, ao passo que as pessoas elas não se adaptam, você começa a atrair pessoas que são daquele perfil que você quer. Sim. Vira um imã. Exatamente. Então, ou você acaba virando um imã e um repelente ao mesmo tempo. Isso. Sim. Então, você vai ver que ao longo do tempo você vai ter baixas. Às vezes pode ser pessoas que você julga ser importante. Não posso viver sem. Exatamente. Meu funcionário há 20 anos, está na minha empresa há 20 anos, abriu a empresa junto comigo, mas não se adaptou. Tem doido para tudo, né? Tem doido para tudo. A verdade é o seguinte, eu, por exemplo, eu tenho que manter a cultura o tempo todo, né, irrigada, enraizada, né, disseminada entre todo mundo da empresa. Por quê? Porque eu quero que todo mundo que esteja aqui esteja alinhado com essa cultura. Sim. Ah, não estou alinhado. Cara, pode ir, fica à vontade. Eu não tenho problema com isso. O meu problema é ter uma empresa que ela é desestruturada, desorganizada, porque ela tem uma equipe que ela não está adaptada à cultura dessa empresa. Então aí a gente começa a gerar problemas. Uhum. Entendi. Ok. Certo. Você falou sobre essa implementação e sobre a cultura, como a cultura, né, é muito importante com relação a esse processo de mudança de organização, mas começar aos poucos, né, Vanessa, gradativamente é um caminho muito importante até para que todos se adaptem nesse processo. Por exemplo, algumas pessoas vão levar um pouco mais de tempo para responder positivamente do que outras, né? Cada um responde de uma maneira diferente. É o processo da adaptação, né? Uhum. Marcos, e qual é o jeito errado de começar a executar esse projeto? Porque assim, a gente precisa saber como não errar, né? A gente precisa saber como começar da forma correta e não cometer esse erro inicialmente, para não ter esse problema, para a gente não causar um problema em vez de uma solução dentro da empresa. Tá, como é que a gente faz isso? Primeiro, muita observação. Observar muito a equipe. O jeito mais fácil de você não errar é você entender tudo que está sendo feito. Segundo ponto que você precisa ter faça as coisas devagar. Ninguém está preparado para uma transformação que aconteceu da noite para o dia.
É um processo de construção, de formiguinha, dia após dia. E aí, de fato, a gente vai conseguir chegar lá. Então, o jeito errado é a velocidade, é a falta de cuidado, a falta de atenção. Né? Tudo isso causa erro na hora de você buscar a organização, de você buscar o desenvolvimento. Tudo isso vai fazer parte ali, tudo isso vai ser importante dentro desse processo.